Olá, meus amores, como é que vocês estão? Então, vamos para mais uma aulinha hoje? Então, a nossa aulinha de hoje é de geografia. Então, vamos você aí abrir o seu livrinho na página 382. Então, na página 382, vocês vão encontrar a população do Brasil. Nós vamos falar um pouquinho sobre a população. Nós nos incluímos nesta população, a população do nosso país, que é o nosso Brasil. Mas antes disso, lá na página 382 tem assim: veja as imagens de uma festa folclórica muito popular no Brasil. Então, ó, você vai primeiro observar essas imagens aqui, que é da festa Bumba Meu Boi, certo? São imagens de festas folclóricas, que é o Bumba Meu Boi, uma tradicional festa do nosso país. Aí você deve se perguntar, mas tia Érica, por quê? O que é que tem a ver uma festa dessa com a população do nosso país? Vejam só, porque geralmente essas festas folclóricas são tradicionais e elas começaram há muitos anos atrás. E isso começou através de pessoas de diferentes lugares, não é isso? Então, vamos conhecer um pouquinho da história do Bumba Meu Boi, que é uma festa hoje comemorada em todo o país. Depois a gente vai entender o que é que tem a ver essas festas com a população do Brasil hoje, atual. Tá certo? Então diz assim: as imagens mostram cenas das festas folclóricas do Bumba Meu Boi, que acontece todos os anos em vários lugares do Brasil. Ela é realizada desde o século XVIII e começou na região Nordeste. Ou seja, essa festa começou aqui, ó, na nossa região, não é? Vocês lembram também que o Brasil foi descoberto aqui, na nossa região, na região Nordeste, lá onde hoje é conhecido como Bahia, não é? Então, com o tempo, foi se modificando e hoje existem desde grupos pequenos, formados por famílias que mantêm a tradição, até grupos enormes que mobilizam a cidade toda nas festas. Então, essa festa começou lá, ó, desde o século XVIII e se estende até hoje. É uma tradicional festa, começou aqui na nossa região Nordeste, mas se espalhou para o Brasil inteiro. Então, mobilizam famílias, mobilizam pessoas, mobilizam bairro, mobilizam grupos de amigos e todos engajados neste movimento. Então, como é que surgiu o Bumba Meu Boi? O que é que diz a história? Vamos conhecer. A lenda do Bumba Meu Boi gira em torno do desejo de comer língua de boi, de mãe Catirina. Seu marido, pai Francisco, escravo de um rico fazendeiro, com medo de que sua mulher perdesse o filho por causa do desejo não satisfeito, mata o boi mais querido do seu senhor, para fazer o prato que mãe Catirina tanto desejava. Quando o senhor percebe que o boi havia desaparecido, ordena que um de seus vaqueiros investigue o sumiço do animal. Tão logo, o vaqueiro descobre que havia acontecido com o boi. Conta ao seu senhor. O fazendeiro então sai à procura de pai Francisco, com o objetivo de castigá-lo. Com medo da fúria do fazendeiro, pai Francisco procura um pajé para ele ressuscitar esse animal. No final, tudo termina bem. O pajé ressuscita o boi, o fazendeiro, sabendo da boa intenção do pai Francisco, o perdoa. E todos celebram a ressurreição do boi com uma grande festa. Então vejam só, observe aí essa história. Essa história acontece em uma fazenda onde existiam 2 escravos e esses escravos, a mulher dele está grávida e ele, com medo que a mulher perdesse o seu filho, pediu para o marido ir procurar um boi, matá-lo e pegar sua língua. Então, o dono do engenho, sabendo disso, ficou muito bravo
E o escravo ficou com muito medo de ser castigado. Procurou um pajé. O pajé ressuscitou o boi e, moral da história, todos ficaram aí muito felizes. Só que o que é que essa história tem a ver com a população do Brasil? Observe que essa festa foi lá no século XVIII, ou seja, há muito tempo atrás. Fala de 3 povos. Fala do povo indígena, dos africanos e dos portugueses. Por que portugueses? Portugueses eram os senhores de engenhos daquela época. Os africanos eram os povos vindos da África trabalhar aqui como escravos. E índios, porque trata-se do pajé. Então, 3 povos. A nossa população, ela surgiu desses 3 povos. Dos indígenas, dos portugueses e dos africanos. Por isso que nós somos miscigenados. Por isso que nós somos uma mistura de raças. Se nós fecharmos nossos olhos e pensar na nossa família inteira, a gente vai ver o quão são diferentes as pessoas da nossa família. Umas mais branquinhas, outras mais moreninhas, algumas podem ser negras, outras têm cabelo liso, outras cabelos cacheados, outras são mais gordinhas, outras são mais magrinhas. Mas tudo isso, todo esse povo, toda essa mistura de raça forma a população do nosso país, do nosso Brasil. Então vamos aí à página 383. Na página 383 diz assim: a festa do Bumba Meu Boi tem um significado especial quando se fala em população brasileira, pois ela une tradições de diferentes povos, indígenas, portugueses e negros. Os indígenas eram os habitantes do Brasil quando os portugueses aqui chegaram. Os negros, por mais de 300 anos, foram trazidos da África como mão de obra escravizada para serem vendidos como mercadoria e trabalharem para os colonos portugueses em seus engenhos de produção de açúcar, criação de gado e todas as tarefas necessárias para a geração de riqueza do Brasil daquele período. Da convivência e da mistura desses 3 povos resultou o povo brasileiro. Então, nós somos a mistura de raça, a mistura dessas 3 raças, não é? Foi que deu origem a nós, o nosso povo brasileiro. Observem que quando nós olhamos para um japonês ou um chinês, nós já sabemos que essa pessoa não é daqui, não é? Ele nem precisa falar, mas a gente só de olhar, a gente percebe que ele não é daqui. Já o nosso povo, ele é diferente, ele é misturado, miscigenado. Observe essas imagens aí, que tem no próprio livrinho de vocês. Observando essas imagens, nós podemos ver vários rostos diferentes, cabelos diferentes, cor de pele diferentes, mas toda essa mistura forma o nosso povo. O povo do nosso país, a população do nosso Brasil. Os traços dessa mistura são perceptíveis em vários aspectos da nossa cultura, como o idioma, herdado dos portugueses, o hábito de comer mandioca e milho, de dormir na rede e tomar banho todos os dias, herdado dos indígenas, comer angu, jogar capoeira, o ritmo do maracatu, herdado dos povos africanos. Então, ó, tem aí uma atividade super facinho, apenas 4 quesitos que vocês irão responder na página 383. Mas também, na página 384, nós vamos falar um pouquinho sobre os imigrantes e vamos fazer a atividade da página 385. Então, vamos lá. Vamos continuar na página 384. A vinda dos imigrantes. Quem são os imigrantes? São as pessoas que vieram migrar, ou seja, vieram morar, construir suas residências e suas famílias aqui no nosso país, vindo de outros lugares. Então, essas pessoas são chamadas de imigrantes. Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, começaram a chegar imigrantes de outros países, em um processo que se intensificou depois da abolição da escravatura. Então,
Quando o nosso país tornou-se independente, quando Dom Pedro gritou lá que o país seria independente e que foi assinado a Lei Áurea, a libertação dos escravos, então houve o interesse de todo um povo ao redor do nosso país para vir colonizar o nosso Brasil, o nosso país. E essas pessoas vieram de diferentes lugares. Por isso, são chamados de imigrantes. Eles vieram migrar, colonizar as nossas terras. Então, para cá vieram alemães, italianos, espanhóis, portugueses, poloneses, povos árabes e japoneses, e entre outros povos, que também vieram para cá para colonizar o nosso país. As difíceis condições de vida na Europa, na segunda metade do século XIX, incentivaram muitos europeus a buscarem novas oportunidades em outros locais. O governo brasileiro incentivava a vinda de imigrantes porque precisava de mão de obra. Eles precisavam que pessoas viessem para cá para trabalhar, já que os escravos estavam libertos e eles não queriam dar novas oportunidades ao povo escravizados, aos africanos. Então, eles preferiram trazer mão de obra de fora. Não é? Mas também não foi bem fácil não no começo. Já que as pessoas se interessaram, né? Então, eles traziam a mão de obra para as lavouras em substituição ao trabalho dos negros escravizados. Os imigrantes, como os alemães e depois os italianos, vieram para colonizar terras cedidas pelo governo e para suprir a mão de obra dos negros escravizados nas plantações, especialmente de café, no estado de São Paulo. Seus descendentes, em alguns casos, guardam a tradição de origem dos seus antepassados, em especial lá do sul do Brasil. Observem também as imagens que está aí na página 384. Vejam como se vestiam as pessoas, como eles eram diferentes, como eles chegavam ao nosso país, onde eles trabalhavam. Olha as casas como eram antigamente. Então, esses imigrantes, eles ficaram mais lá no sul do Brasil, onde precisavam ainda mais de mão de obra. Mas também foram se espalhando perante o nosso país. Por isso que hoje nós somos essa mistura de raças. Se nós formos puxar a nossa árvore genealógica, não é? Onde tem bisavó, tataravó, vovó, mamãe, papai, onde tem toda essa geração, a gente vai poder entender de onde é que nós viemos, que descendência nós temos. Não é isso? Então, muitos imigrantes, devido às condições ruins de trabalho nas fazendas de café, ou por suas terras serem distantes dos centros comerciais, onde podem vender ou produziram, acabaram deixando o campo e vindo para a cidade. São Paulo, por exemplo, era a cidade que crescia com a riqueza do café e via surgir diversas indústrias. Até hoje, São Paulo é conhecida como polo industrial e atrai pessoas do Brasil inteiro. Nós até já conversamos sobre isso. Muitos imigrantes italianos e espanhóis traziam na bagagem experiência profissional e acabaram formando grande parte da mão de obra da nascente indústria brasileira, que acontecia onde? Na cidade de São Paulo. Então, observe aí que tem uma imagem, uma foto da cidade de São Paulo em preto e branco, como era lá no comecinho dessa migração desses povos, não é? Que foi tão importante para a construção do nosso país. Então, vamos fazer aí a atividade também da página 385, que diz assim: por que o povo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes e europeus para o Brasil? O que é que eles vieram fazer aqui de imediato? Qual o incentivo que eles tiveram? O segundo, os imigrantes chegaram em quais regiões brasileiras? Então, vocês vão ver aí. E o terceiro quesito, todos os imigrantes se fixaram nas terras oferecidas pelo governo ou nas áreas de plantações de café. Justifique sua resposta. Então, você vai justificar aí
você vai dizer onde é que eles se fixaram. Ou seja, que eles construíram, que eles se adaptaram. Onde foi que isso aconteceu? Então, vocês vão... Isso é uma resposta pessoal. Você vai responder aí, tá certo? Então, fiquem com Deus. Até amanhã e um grande beijo.